Muito bem, meus amigos do programa Entre Linhas, bom dia, um grande abraço a todos. Estamos começando mais uma edição especial aqui nas ondas do rádio, no Dial em 92.5, também de forma digital no nosso aplicativo disponível nas principais lojas de aplicativos, também no nosso site, o radiosantosfm.com.br, e com imagens em facebook.com/entrelinhas no rádio, também no nosso YouTube, meu canal no YouTube também retransmitindo esta programação especial aqui do Entre Linhas na Santos FM. Hoje eu estou aqui com a Isabelle Alves, que é do Instituto Almaia. Afinal de contas, esse é um período muito importante para a gente falar sobre o trabalho que é feito junto às pessoas autistas aqui na nossa região. Isabelle, obrigado pela participação. Bom dia para você. Obrigada, Alex, pela oportunidade. Bom dia a você e a todos. Muito bem. A gente já tratou desse tema aqui algumas vezes dentro do Entre Linhas, né? O Instituto Almaia faz um trabalho muito importante nesse sentido, de criar condições favoráveis para essas pessoas, né, com o transtorno do espectro autista, mas também para as famílias. E a gente vai ter um evento no próximo dia 30 de junho, que é a segunda edição do evento Espelho d'Alma, um convite para se enxergar além do reflexo. Queria que você contasse um pouquinho do que é esse evento, de que forma ele vai ser diferente em relação à edição do ano passado. Quais os detalhes desse evento, Isabelle? Então, tá bom, Alex. Isso mesmo. O evento Espelho da Alma, ele vai acontecer no dia 30 agora de maio, e 30 de junho, e ele acontece na Associação Paulista de Medicina a partir das 18 horas. E ele é um evento que, para a gente, é a segunda edição que a gente faz, e ele é um evento que tem um propósito de, cada vez mais, a gente dar voz, visibilidade e participar dessa jornada dessas mães. Nesse evento, né, nós vamos ter ali uma programação focada para essas mães, onde a gente vai receber elas com um coffee break preparado aí com muito carinho. Nós vamos ter algumas palestras, e são palestras que vão de encontro ao propósito do Espelho da Alma, que é realmente essa mãe olhar para ela, olhar além de ser uma mãe, né, de um paciente, mas ela olhar para ela, para as necessidades dela, cuidar do que ela precisa, né, e a gente dar foco ali para que ela consiga ter ali realmente um contato com um conteúdo que vai proporcionar para ela um desenvolvimento emocional nessa jornada tão desafiadora. O que a gente vai trazer de novo, Alex, que eu acho que é bem bacana, é que a gente está fazendo um documentário muito especial para essas mães, que foram as finalistas ali de uma ação que nós tivemos, que é o Mães Retratos da Vida. Foi uma ação que aconteceu em maio, onde nós levamos as histórias dessas mães para que a gente possa dar visibilidade para essas histórias, para que outras pessoas se inspirem com essas histórias, lá no Pátio Aviação de Praia Grande. E as 3 finalistas, elas vão ser premiadas nesse evento, e a gente também vai passar um documentário dessas histórias. Muito bem. É importante a gente sempre lembrar, né, e é o que nós destacamos aqui na Santos FM no Entre Linhas, e sempre quando podemos conversar com alguém do Instituto Almaia, além da visibilidade, é o entendimento do que é uma pessoa com espectro autista hoje em dia, né? Aquele preconceito do passado, a gente tem muito menos hoje em dia, as pessoas entendem todas as necessidades que essas pessoas têm, e até por isso foi instituído em 18 de junho, uma data que é importante, que é o Dia do Orgulho Autista. Já passou essa data, mas o mês todo ele acaba tendo reflexões e celebrações nesse sentido, né? As entidades acabam fazendo muita coisa nesse sentido. Hoje a gente percebe que mudou muito, né? E nesse contato que você tem aí no dia a dia com as mães, quando promove um evento como esse, se escuta muito dessas dores do dia a dia, né? Porque não é só a questão de lidar com essa característica que um filho tem, especialmente uma criança, né, um recém-nascido,
mas esse suporte que a família precisa ter, primeiro de aprender a lidar com essa situação, né? Entender como é que tudo vai funcionar dali para frente. E também servir como apoio psicológico. Por isso, talvez o evento tenha esse caráter de valorizar, levar autoestima para essas mães, para essas famílias, né, Isabel? Exatamente, né, Alex? A maternidade já tem os seus desafios, né? E a maternidade atípica, ela não envolve somente esses desafios. Essas mães ali, muitas vezes, elas têm uma rotina muito intensa de levar essa criança para terapia, de acompanhar, e cada passo a gente vê aqui, né? E cada evolução é uma conquista. Então, a gente aqui do Almai, a gente traz isso, né? Essa questão desse olhar humanizado, não somente para esta criança, né? Mas e sim para toda essa família. E como é importante, sabe, Alex, a gente cuidar dessas mães, a gente olhar para essas mães. Nós temos uma ação aqui interna, que é o workshop entre nós, que são ações somente para a gente cuidar desta mãe enquanto essa criança está em terapia. Porque a gente quer oferecer, de alguma forma, esse suporte emocional ali para essa mãe nesse momento e apoiar ela nessa caminhada, né? Eu imagino que seja mais do que um trabalho para os profissionais do Instituto Almai, é um é algo que move a vida de vocês de uma forma totalmente diferente. Você sempre trabalhou com essa área, você veio de outra, porque muita gente acaba entrando nessa área de atendimento às pessoas com as mais diversas, com os mais diversos quadros, com os mais diversos diagnósticos. Como é que foi para você começar a trabalhar nessa área e como é que tem sido a experiência de lidar com essas pessoas, com as potencialidades que elas têm, com as famílias também, Isabelle? Olha, Alex, eu posso dizer que é muito gratificante. Eu me formei, né, na área administrativa ali, em gestão hospitalar, então o meu primeiro trabalho foi na área da saúde, com 18 anos, e passei por clínicas, né, ali na área da saúde, porém em outras especialidades, né? Então passei por clínica ortopédica, depois passei por uma uma odontológica, mas sempre aí na área da saúde, né? E atuando aí na gestão dessas clínicas. E o que eu percebo, né, acho que de todas as experiências que eu tive, cada uma eu fui tendo as minhas responsabilidades e aprendizados, é que trabalhar com esta área traz muito aprendizado, Alex, porque eu sempre trabalhei na área de pessoas ali, né, dentro dessas instituições. Mas eu olhando hoje, né, o meu papel aqui, tanto para os nossos clientes internos quanto os externos, e olhar agora, né, para essa família, estou há 4 anos, né, no Almai, eu vejo como cada conquista importa, sabe? Numa área odontológica, uma pessoa chega ali com uma dor, sabe? Mas quando a gente vê aqui uma mãe que ela está ali num processo e ela identifica uma conquista do seu filho, ele desenvolve uma nova habilidade. Nossa, esse filho, ele estava ali, de repente, indo para o shopping e essa mãe não conseguia mais levar ele para o shopping, né, por determinada situação, e ela consegue levar, consegue ir num cinema sentar com essa criança, porque as terapias conseguiram fazer o que era necessário e apoiar essa criança nesse desenvolvimento, é muito gratificante, porque pode parecer ali pequeno, mas muda a vida dessa família, né? A partir do momento que ela tem profissionais, que tem uma equipe ali junto com ela, para ajudar ela nesse caminhar e ajudar principalmente o filho dela, porque uma mãe, ela quer, né, que seu filho ali evolua. Muito bem. E aí, quando você fala que passou por outras áreas da saúde, certamente você lidou com crianças, jovens, enfim. É preciso aprender muito para fazer essa transição. Para você, como é que foi ter essa experiência da área da saúde e da administração, né? E às vezes as pessoas não valorizam quem está na posição que você está. Muitas vezes se olha para o profissional do primeiro atendimento, né, que é o médico, que é o enfermeiro, que é o psicólogo, enfim. Mas para que o trabalho deles possa acontecer, o administrativo é muito importante, o RH é muito importante, o financeiro é muito importante. Se isso tudo não tiver acertado e azeitado, o cara que está lá na linha de frente ele vai ter dificuldades.
Então, para quem imagina que talvez seja alguma coisa mais distante, o teu trabalho de outras pessoas nessa função, eu imagino que não seja, inclusive até algo que exija uma preparação toda especial, porque você vindo da, digamos, saúde regular, né, de atendimentos regulares, para um atendimento que exige um olhar um pouco mais específico, mais carinhoso, deve ter sido para você uma experiência diferente. Queria que você relatasse essa transição, Isabelle. Então tá bom, Alex. Para mim, cada pessoa ela é única e cada desafio é único, né? Hoje a gente tem que olhar para esses profissionais, né, que estão na linha de frente. O que me acrescentou muito nessa trajetória foi a que eu aprendi a olhar isso, a olhar, eu já, né, olhava para as pessoas e as necessidades da pessoa, mas é diferente quando a gente tem que olhar para a necessidade de um terapeuta ali que atende essa família, que atende essa criança, quando a gente tem que olhar ali para uma recepcionista ali na nossa clínica, que ela ali, ela precisa ter um suporte, ter uma orientação para lidar com essa família também, e acolher essa família da melhor forma. Então, talvez em outras experiências eu não tive a oportunidade de desenvolver este olhar, que eu acho que vai muito além da área de pessoas. Mas sim, eu falo que acho que é até uma visão mais sistêmica, né? Porque você acaba, a visão de drone, né? Que olha de cima e entende assim, para que essa família tenha esse atendimento e para que essa criança seja desenvolvida, quem são as pessoas dentro da clínica que a gente vai precisar apoiar? Porque o nosso papel é esse, né, Alex? É a gente oferecer suporte, oferecer ferramenta, oferecer escuta para que essas pessoas possam fazer aquilo que é o principal papel do Instituto, que é promover realmente o desenvolvimento dessas crianças e ser suporte para essas famílias. Muito bem, nós estamos conversando com a Isabelle Alves, do Instituto Almai, né, a gente falando aqui sobre um evento que vai acontecer no próximo dia 30, né, que lá em Praia Grande, no Shopping Pátio Aviação, que é a segunda edição do evento Espelho d'Alma. Eu sempre tenho que fazer esse reforço, né, porque quem está nos acompanhando pela internet com imagens está vendo aqui, inclusive, o GC da Isabelle, mas para quem nos ouve pelo rádio, é sempre importante reforçar a presença da nossa convidada, e esse evento, inclusive, como já foi dito aqui, vai contar com uma exposição fotográfica com 100 retratos de mães atípicas, acompanhados dos relatos reais do que essas mães vivem, essas famílias vivem no dia a dia. Agora, como eu já tinha... Oi, pois não. Essa ação que você falou no shopping, dos retratos, sim, foi lá no Pátio Aviação. O evento é na PM, tá? Na Associação Paulista de Medicina, aqui na Ana Costa, no Gonzaga. Vai ser o evento e vai ser o fechamento aí, e a comemoração e a premiação dessa ação. Mas lá também vamos ter as histórias e muitas... e vamos ter um documentário falando sobre todas essas 100 histórias. É verdade, está escrito aqui, promoveu ao longo do mês de maio, falha minha. O apresentador pegou o texto aqui que foi enviado corretamente pelo pessoal da comunicação, mas ainda bem. E esses retratos, só título de curiosidade, esses retratos ficaram com as famílias depois? Cada um ainda levou o seu? Ainda não? Ainda não. A gente tem o retrato de cada mãe que mandou com o seu filho, com a sua história. E aí agora a gente organiza, né, tudo isso também nesse evento para que as pessoas possam ver. Temos o documentário, né, desses relatos e dessas histórias de toda essa ação. E aí acontece a premiação, Alex, porque houve uma curadoria interna e 3 mães vão ser premiadas. Entendi. Você sabe que negócio de data é complicado, né? De vez em quando a gente se enrola um pouco. Mas eu fiquei com isso na cabeça porque eu tinha pesquisado aqui, porque todo ano a gente fala, nessa época, e outras oportunidades também, a gente abre espaço para pautar o tema da questão das pessoas autistas aqui na nossa região, e não é que eu estranhei, mas eu não estava me lembrando dessa data, 18 de junho, Dia Nacional do Orgulho Autista. Aí eu achei aqui o texto que o Senado Federal divulgou, está na página Senado Notícias. Ela é de 31 de março deste ano, ou seja, é o primeiro ano em que nós estamos com essa data oficialmente instituída.
foi sancionado, portanto, o Dia Nacional do Orgulho Autista, que é celebrado em 18 de junho. Aí diz o texto aqui, né? O calendário brasileiro passa a contar a partir deste ano com o Dia Nacional do Orgulho Autista a ser celebrado em 18 de junho. Já foi, né? A medida foi oficializada pela Lei 15.365, publicada no Diário Oficial da União, e a nova norma inclui a efeméride ao lado do já existente Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo, que é celebrado no dia 2 de abril. Diferente da data de abril, que foca na disseminação de informação e diagnóstico, o Dia do Orgulho Autista busca celebrar a neurodiversidade. O objetivo da nova data é fortalecer a agenda de direitos, inclusão e visibilidade, além de combater o estigma associado ao transtorno do espectro autista. A iniciativa também promove o respeito às diferenças e a identidade das pessoas autistas e de suas famílias, complementando as ações já realizadas em abril. Tem um dado aqui importante: o reconhecimento da data ocorre em um cenário de maior visibilidade estatística sobre o tema. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil tem mais de 2 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo. A norma que instituiu a celebração tem origem num projeto de lei apresentado pelo então senador Romário. Na justificativa da proposta, o autor destacou que a criação de um dia específico para o orgulho autista visa marcar a nacionalidade do autismo brasileiro e servir como ferramenta de mobilização. Segundo o texto do projeto, a data é uma oportunidade para apresentar a história do autismo no Brasil, destacando as lutas e conquistas da comunidade. Isabelle, a gente fala de 2 milhões de pessoas diagnosticadas, mas imagina a quantidade de gente, Brasil afora, de famílias que ainda continuam confundindo e não têm o diagnóstico correto. Por isso é importante o trabalho de instituições, de entidades como a UMAI, que ajudam no diagnóstico, dão esse suporte. Vocês recebem gente aí com frequência conversando com a parte técnica, com a equipe de saúde, pessoas que chegam com dúvida, né, quais são os exames que devem fazer. Isso é muito comum, chega sempre para vocês aí no dia a dia, ou Isabelle? Chega, Alex, e a gente, cada vez mais, é um assunto que está sendo disseminado e mais pessoas vão ter contatos, né? E aí, a partir disso, muitas vezes, essas mães, não sei se você já leu sobre isso, mas a primeira pessoa que identifica ali esses sinais são as mães, e não os neuros, nem os psiquiatras, né? Então, isso é um dado muito interessante também. Então, a partir do momento que a gente começa a fomentar, né, e trazer mais conhecimento para a população, fica mais fácil, né, delas identificarem isso, inclusive pedir ajuda. Então, aqui no Instituto, nós temos um setor que é um setor de relacionamento, tá? E esse setor, ele é um setor preparado para receber as dúvidas dessas mães e direcionar essas mães. Porque quem realmente ali faz a avaliação, né, e dá o diagnóstico é o médico. E só a partir do momento que essa mãe tem esse diagnóstico que a gente trata aqui com a terapia. Mas a gente faz toda essa orientação e a gente dá todo esse suporte para essa mãe que muitas vezes não sabe, identificou um sinal, mas eu não sei como que eu faço, qual o caminho. Então, a nossa equipe aqui atende, acolhe, dá o suporte e orienta essa família. Voltando para essa questão administrativa, eu não acredito que a gente ainda tenha, dentro do ambiente de atendimento em saúde no Brasil, pessoas totalmente qualificadas e preparadas para este cenário. Você mesma explicou que veio de uma outra área, fez uma transição. Você acha que a gente tem que começar a pensar em investir nisso? Porque o profissional da saúde é uma coisa, o que faz a questão administrativa é outra, é aquele que vai procurar, talvez, o profissional junto com os diretores da entidade, enfim, a melhor obra, o melhor equipamento, aquele que vai atender melhor a necessidade desses profissionais e dessas famílias. Eu imagino que seja uma área que haja várias carências, das mais diversas. Mas nessa questão de administração, voltado para esse tema, até conversando, porque eu imagino que você receba currículos aí, né, de profissionais que queiram trabalhar com vocês, e também, inclusive na parte administrativa,
Tem pouca gente no mercado com experiência comprovada, Isabel? Sim, sim. Você está falando desta área, nós ainda temos falta de profissionais, né? Na área clínica, já vem amplamente sendo aí divulgado e já existem cursos, capacitações ali para profissionais dessa área, né? Mas a gente aqui no Instituto, a gente investe muito na questão de consultorias. Então, no ano passado, a gente trouxe, né, uma consultora internacional, né? Ela é mestre fora, para poder dar toda essa orientação para os nossos gestores. Então, a gente investe também na nossa equipe de liderança, né, nos gestores que estão ali no dia a dia, porque a gente sabe que, ainda por ser uma área nova, a gente ainda tem muito que aprender e se desenvolver sobre o tema. Então, falta sim, mas o profissional, sendo ali um profissional que ele está aberto, eu acho que principalmente é isso, a aprender, a entender a necessidade do nosso cliente. Aí, quando eu falo cliente, eu estou falando desta família, eu estou falando do nosso cliente aqui interno, o terapeuta, né, os orientadores, enfim, os profissionais que são responsáveis ali, né, por cuidar dos atendimentos, dos casos, enfim. Então, eu acho que quando esses profissionais, eles já têm, né, a sua profissão e eles estão fazendo uma migração, eles vão precisar entender e enxergar isso, né, que é o olhar além para esse cliente, essas necessidades desse cliente, e também buscar se aperfeiçoar mediante o que a gente vê que tem de melhor e que o nosso intuito é trazer aqui para o nosso instituto, sabe? Então, faltam sim profissionais. A tua primeira pergunta, temos coisas hoje no mercado? Temos cursos, capacitações, formações? Sim, está tendo. E também é responsabilidade nossa trazer isso para os nossos profissionais para que eles se aperfeiçoem ainda mais. Mas sim, com especialidade. Olha, eu estou precisando agora de um gerente financeiro e que seja especialista aí na nossa área. Muitas vezes a gente não vai conseguir. A gente vai trazer um gerente financeiro que tem especialidade ali, um gerente de RH, né, de DP, enfim, que tem especialidade ali na área da saúde, e essa pessoa ela vai entender do nosso segmento, da necessidade desse cliente, desse paciente, dessa família, e ela vai se desenvolvendo nisso. Até porque eu imagino como é um setor que está em franca expansão, não deve ter, um profissional desse deve ser disputado como passe de jogador de futebol, já que estamos aí, passe não é mais, né? Não é, a gente não fala mais passe, são os direitos federativos, os direitos econômicos, estamos em tempo de Copa do Mundo, né? Quando aparece um bom profissional desse com um currículo que apresente experiência e tal, deve ser mais complicado de trazer. Fica a dica, inclusive, para as pessoas que estão aí na área da saúde, sempre sobra um tempinho, né? Imagino, eu acredito que sim, para tentar já ir entendendo um pouco desse mundo, desse universo, que ainda carece de pessoas que têm qualificação técnica e também precisa ter tino para aquilo, precisa ter uma característica pessoal, né? Eu imagino, inclusive, Isabelle, que faça parte do teu trabalho e da equipe, de uma forma geral, levar o mínimo de conhecimento, ou o máximo, quem sabe, para todos os que trabalham, inclusive aqueles dentro do Almai, né? Até para as pessoas que não trabalham diretamente com o atendimento. Por exemplo, um funcionário da limpeza, alguém que trabalhe na segurança, né? Se a pessoa ela não tiver esse olhar de carinho, inclusive, porque assim, quando a gente fala de negócio, tem aquele velho ditado: o cliente tem sempre razão. Mas não é só dar razão ao cliente, né? É fazer com que ele se sinta, se ele tem uma dúvida, alguém que possa responder ali. A pior coisa é você chegar no lugar e o fulano dizer assim: olha, não, isso aqui eu não sei porque não é da minha área, né? Pô, se você está trabalhando num lugar que tem uma especificidade, que tem esse tipo de atendimento, você tem que conhecer o mínimo sobre aquilo, né? Vocês têm essa preocupação de conversar sempre, levar um pouco de conhecimento para as pessoas de todas as áreas dentro do Instituto? Sim, nós temos sim, tá, o Alex? Inclusive, esse ano nós desenvolvemos um projeto, a Academia Almai,
onde a gente está implantando, né, toda a universidade corporativa e também, né, estamos aí fazendo vários treinamentos e capacitação para diversas funções e profissionais e áreas que a gente tem. Só no primeiro trimestre nós fizemos mais de 2.000 capacitações, né? Então a gente investe sim em treinamento, aliás, isso para a gente é essencial. E trabalhar com TEA, Alex, eu acho que é a gente aprender a construir pontes, sabe? É a gente parar de enxergar ali algumas limitações que a gente, enquanto profissional, pode enxergar, mas a gente começar a construir pontes para gerar novas oportunidades, enxergar além, o que eu posso fazer ainda mais e ainda melhor. Porque você falou sobre a questão do atendimento, né? Mas um atendimento ali que você às vezes não gosta muito numa loja de roupa, você não volta para aquela loja e está tudo bem. Mas quando a gente está falando de um atendimento de uma mãe que já chegou, porque a mãe chegou aqui para gente e ela não quer estar aqui, né, Alex? A gente quer estar no PS, eu sempre falei isso na área da saúde, ninguém quer estar lá no pronto-socorro. Então, essa mãe chegou aqui, muitas vezes ela não quer estar aqui, mas ela precisa estar aqui, né? Então, aí sim, não tem como numa loja de roupa, às vezes você falar, eu não vou atender bem. Aqui não dá para a gente fazer isso, né? A gente precisa cuidar dessa mãe, ouvir, sabe? Eu brinco, a gente precisa às vezes colocar no colo mesmo e falar, olha, eu entendo você, estamos aqui com você, como é que eu posso? A equipe do relacionamento, ela é muito treinada para isso. Como que eu posso pegar na sua mão e caminhar com você nesse começo para que a sua experiência seja boa? E aí a gente, né, no ano passado, a gente discutindo sobre como a gente ainda vai melhorar, porque como toda empresa, temos muito a melhorar, mas eu vejo que é o grande diferencial do Almae é esse, é o acolhimento, é a humanização, é o querer cuidar, e aí a gente decidiu, né, formar uma área de experiência do cliente, que está em construção, e com certeza o nosso papel vai ser melhorar cada vez mais essa experiência desta mãe, deste pai, dessa criança que está ou adolescente que estão aqui conosco. É um desafio e nós estamos assumindo com grande respeito a essa população. Por mais que hoje a gente tenha acesso a diversas alternativas tecnológicas, né, a inteligência artificial e tal, robôs e os mais diversos sistemas tecnológicos futuristas e tal, eu acho que quando o assunto é filho, especialmente, você não vai querer entregar ele para um robô, né? Eu penso assim, pode ser só eu, né? Eu acho isso. Talvez um dia os robôs nos convençam de que eles também são legais, né? Sem ficar preocupado com filmes como Exterminador do Futuro nem nada, né? Talvez um robô possa eventualmente fazer alguma coisa, mas não é a mesma coisa. E hoje, conversando com profissionais das mais diversas áreas, inclusive fora da área da saúde, o que a gente escuta, Isabelle, é justamente essa questão que eles classificam, chamam, né, de soft skills. Né? Por mais que você tenha qualificação técnica, conhecimento, embasamento, pós-graduação, doutorado, MBA, mestrado, se você não tiver essa habilidade humana, de uma boa comunicação, de um grau de empatia, de entendimento verdadeiro, porque também não adianta ser da boca para fora, né? Eu faço aqui um personagem de que eu estou preocupado com uma criança como essa e, no fundo, eu estou ali representando um papel porque é o meu negócio, é o meu trabalho. Você precisa sentir isso verdadeiramente, né? E eu acho, talvez por isso seja tão difícil você encontrar bons profissionais. Não é só na UMAI e nem só com o atendimento às pessoas do espectro autista. Em todas as áreas a gente vê isso. No Porto de Santos eu vejo isso, que há reclamações. Não é que há reclamações, é que você não tem profissionais qualificados para todo tipo de área, desde a gerência até parte técnica, profissional de tecnologia, gente para pilotar empilhadeira, nos escritórios, gente com conhecimentos aí do que se precisa hoje. A gente tem um déficit, parece que impressionantemente grande, em diversas áreas. Mas quando se fala especificamente de saúde e quando fala de filho, fala de alguém da família, é um negócio muito diferente, né? A responsabilidade de vocês todo dia deve ser enorme. Eu acredito que quando você chega em casa no final do dia, você fala, passamos mais um, né?
todo mundo está satisfeito, está todo mundo tranquilo. Eu acho que até psicologicamente deve ser uma pressão muito grande para vocês, né? Independentemente da área, ou alguém da saúde, alguém da administração, alguém do RH, do financeiro, de todo dia entregar essa missão bem feita, né, Isabel? É isso mesmo, Alex. Assim, todos os nossos profissionais, né? Eu costumo dizer que eles são as pessoas que estão ali na linha de frente. O nosso papel ali é como um drone, né? Olhar de cima ali, de fora, com essa visão mais sistêmica e saber o que mais a gente pode e precisa fazer para que eles continuem fazendo o melhor, né? Que eles podem e sabem fazer, que são capacitados para fazer. De soft skills, eu acho que trazendo, você falou sobre essa questão do que a gente aprende, né? Mesmo sendo na área da saúde, mas atuando especificamente com TEA, eu acredito que a questão da empatia, ela é muito importante, a escuta ativa. Então, assim, todos os nossos profissionais, eu acredito que quando chegam em casa, se eles fizeram o melhor que eles puderam, né, ali naquela terapia, naquele atendimento, dando feedback para aquela mãe, conseguiram ser empáticos, escutaram essas necessidades ali, observaram o comportamento, né? Afinal, a gente trabalha com análise do comportamento aplicado, observaram o comportamento, sim, esses profissionais conseguem deitar a cabeça, né, e descansar tranquilamente que nós cumprimos a nossa missão. E nós aqui, o nosso papel é olhar e falar, ok, mais um dia numa unidade, atendemos essas crianças, acolhemos essas famílias, entendemos essas necessidades, suprimos isso aqui e sim, cumprimos a missão. Eu acho que isso é muito gratificante. Né? Então, todas as empresas têm seus desafios, mas é muito gratificante a gente conseguir deitar e falar: hoje nós cumprimos a nossa missão, né? O que estava programado para hoje. Muito bem, só reforçando, estamos conversando com a Isabelle Alves, diretora de Cultura, Experiência e Desenvolvimento do Instituto Almae. Você falou agora há pouco, a gente está caminhando aqui para a reta final da nossa entrevista, você falou agora há pouco sobre uma expressão que é muito utilizada, mas nem sempre as pessoas conseguem fazer a ilação com a vida real, né? Que é o tal de construir pontes, literalmente. E você falou da Associação Paulista de Medicina. É importante que as entidades se ajudem, né? Sejam elas privadas, particulares, públicas, enfim, porque a gente está falando do bem coletivo, né? A gente está falando de uma sociedade melhor. E eu sempre falo que o terceiro setor, por exemplo, ele desonera o serviço público. Você imagina se toda a prefeitura tivesse que dar conta desse tipo de serviço qualificado, que tem custo, né? E a gente sabe que o serviço público demanda uma série de questões burocráticas. Se você tiver que comprar um equipamento, aí até aquele trâmite todo e tal, você pode ter lá um período de necessidade sem ter aquele equipamento, o que uma empresa, uma entidade, um instituto pode resolver mais rapidamente. Mas, de toda forma, você ter essa relação com as partes envolvidas é importante. Essa relação do Instituto, por exemplo, com a Associação Paulista de Medicina, essa ponte foi construída de que forma, Isabel? A gente constrói, né, ponte não só com a associação, né, mas outros locais. Então, agora, antes de entrar aqui, eu estava conversando com uma pessoa que ela tem um movimento e ela está abrindo uma ONG em Praia Grande. Mas, Alex, hoje ela trabalha com 1.002 mães e ainda não é uma ONG. Olha que movimento, né, maravilhoso. E a gente estava falando sobre ela quer fazer uma ação ali específica nas férias para essas mães com essas crianças. Se o Instituto pode abrir as portas, pode. A gente vai organizar, então, esse espaço para que você possa fazer essa ação aqui com esse grupo de mães, né? Que ela vai chamar da unidade de Praia Grande. Então, a gente encontra, tá, Alex? Parcerias. Eu vejo muitos órgãos ali contribuindo para isso. Eu tive essa semana com essa pessoa que está abrindo essa ONG. Semana passada, uma que já tem um instituto aqui, que é uma associação em Santos. E o nosso trabalho é se juntar para ver de que forma que a gente pode apoiar. Então, o Instituto Almae, sim, ele tem parceiros, a gente encontra, sim, muita parceria, tá, com o terceiro setor ou empresas até privadas,
E a gente também está aberto a essas parcerias, né? De que forma que a gente pode contribuir, porque no final acho que todo mundo está fazendo pela sociedade e para uma sociedade, né? Ainda mais justa, mais inclusiva e melhor. Legal. E, bom, é sempre importante te reforçar, né? Aqui no texto fala sobre a parceria aí com a Associação Paulista de Medicina, né? Mas já não é a primeira vez que o shopping abre as portas, né? A Isso gente sabe que o mesmo. shopping ele é um espaço comercial, um espaço no shopping geralmente é um negócio disputado, que tem o seu Uhum. movimento, enfim. Mas eu até entendo que hoje espaços comerciais como esses já entenderam a responsabilidade que eles também têm, a Sim. responsabilidade institucional, social, de criar. E o shopping tem as suas vantagens, por ser um local fechado, as pessoas ficam mais à vontade, mais seguras, enfim. É legal a gente, já que estamos falando disso, né, também enaltecer quem abre as portas, porque o que eu vejo de gente que promove evento, dos mais variados, culturais, Uhum. educativos, sociais e tal, e o cara não consegue arrumar um lugar para botar o projeto dele com visibilidade para as pessoas, não é tão simples assim como as pessoas acham. Né? É. E é legal dizer que o shopping tem sido um parceiro importante do Instituto, né, Isabel? Sim, o Pátio Aviação abriu as portas. Nós agradecemos muito essa parceria, porque junto com eles conseguimos dar visibilidade aí para 100 histórias, né? Então a gente conseguiu dar voz para essas mães, né? Que é esse realmente o propósito desse projeto. Então a gente agradece o shopping, né, por essa parceria, essa oportunidade e todos os nossos outros parceiros, assim como a Associação Paulista de Medicina e demais parceiros que sempre estão junto conosco aí abrindo a porta. Legal. Bom, para a gente encerrar mesmo, Isabelle, não sei se você pode falar, eu sou repórter, jornalista, eu tenho que perguntar, né? Se não puder, você não responde. Tá bom. A gente está indo aí para um segundo semestre, né? De pós-Copa, entre Copa e eleição. Esse é um ano muito agitado aqui no Brasil, né? Mas todo Uhum. mundo trabalha com planos, com perspectivas. Vocês têm esse evento agora, mas eu imagino que faça parte das reuniões de direção, de coordenação, próximos passos, novidades aí, né? Daqui até o fim do ano tem alguma novidade que você possa contar para a gente aqui, ou ainda tem algum segredo guardado a sete chaves por aí? Não, eu consigo te atualizar rapidamente, tá? De 3 novidades, e depois, quando você quiser saber mais, a gente marca aí um outro bate-papo, tá? Eu acho que o primeiro é a Academia UMAI, onde a gente está lançando uma plataforma para as mães poderem acessar cursos à distância. E aí, inclusive, minha reunião com essa pessoa ali de Praia Grande é para que ela pudesse divulgar e ela pudesse utilizar todo o material, porque o primeiro curso com 7 módulos foi lançado agora. A gente está num momento ali de melhoria da plataforma, mas logo vocês vão receber para que vocês também divulguem. E a gente lançou esse primeiro curso para mães. Então, a academia ela veio realmente para levar ainda mais conhecimento, tá? E de forma gratuita, isso aí a nível nacional. O segundo, que aí tem a ver ali com a questão acadêmica, é que a gente está preparando uma jornada em agosto, né, que é o mês de comemoração ali do psicólogo, e hoje, né, a maior parte dos nossos profissionais são psicólogos, né, são analistas do comportamento, e a gente está fazendo uma ação ali com as universidades, que vai ser realmente algo para a gente trazer esses assuntos, né, dos tratamentos e dos acompanhamentos ali de crianças e adolescentes com TEA para as universidades e para os estudantes de psicologia também. E em novembro aí, esse está no forno, né? A gente vai estar participando, estamos, né, organizando, nos juntando com parceiros para a gente fazer algo ali para as mães atípicas empreendedoras. Legal, sempre importante, né? Porque afinal de contas as mães precisam, né? Aquelas que têm um talento natural para os negócios, até aquelas que podem treinar esse aspecto, né? Também para conseguirem, porque a família precisa de toda a ajuda possível, ganhar dinheiro é importante também nesse sentido. Então, só para a gente reforçar então o convite
para o próximo dia 30 de junho, segunda edição do evento Espelho d'Alma, um convite para se enxergar além do reflexo. A entrada é gratuita, aberta ao público em geral, das 6 da tarde às 9h30 da noite, na Associação Paulista de Medicina, em Santos. É fácil de achar, na Avenida Ana Costa, ali pertinho da Francisco Glicério, é bem pertinho, entre a Francisco Glicério e a Praça da Independência, ali do lado direito, né, no sentido praia. Enfim, é bem fácil das pessoas poderem acompanhar. Está todo mundo convidado, quem conhece do assunto, quem tem familiar nessa condição, mas acho que vale para todas as pessoas que querem entender a sociedade de uma forma mais positiva, entender melhor o que significa esse público e também para a gente diminuir o preconceito, diminuir a falta de conhecimento. Às vezes a pessoa vê lá o colar, né? O colar do girassol e não entende bem o que é aquilo, vê colocado lá no ônibus e a pessoa não entende o que é aquilo, vê um estacionamento, uma vaga de estacionamento com aquele símbolo e confunde com alguma outra coisa. Infelizmente, é uma realidade que a gente encontra e que só com informação e com conhecimento é que as pessoas vão entender melhor esse mundo que merece todo o respeito dessas pessoas e suas famílias. Isabelle, queria agradecer a tua participação aqui nesta edição especial do Entre Linhas. Boa sorte aí na sequência do trabalho e no evento do próximo dia 30, tá bom? Alex, pois não. Posso só fazer aí um pedido para as pessoas se inscreverem no evento, porque é um evento que está sendo preparado ali com muito carinho, né, para todas essas mães. O link está na bio do nosso Instagram, as inscrições são totalmente gratuitas, venha, convide outras mães. O link está na bio do nosso Instagram e a gente espera vocês para esse dia tão especial. Obrigado, Isabelle, pela participação aqui no Entre Linhas, tá bom? Boa sorte, até uma próxima oportunidade. Até, Alex. Tchau, tchau. Muito obrigado. E assim a gente fecha esta edição do Entre Linhas, que você sabe na nossa página do Facebook, facebook.com/entrelinhas no rádio. Assim que o programa termina, a nossa entrevista fica salva. Se você tiver pedido a primeira exibição, pode assistir mais tarde, a qualquer momento do dia. Nós voltamos num próximo programa, aqui em 92,5 na Santos FM. Até o próximo programa. Um grande abraço a todos. Até lá. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.